Fala galera, vamos nessa, vamos continuando aqui o nosso módulo de despesas públicas. Agora a gente vai falar só da classificação funcional. Primeiro eu te mostrei o quê? O que é uma despesa orçamentária e o que é uma despesa extra. Depois eu te mostrei algumas outras classificações, efetiva versus não efetiva. Depois a gente já partiu para o retrato geral, programação. Programar um gasto é trazer para o gasto todas as informações qualitativas e quantitativas. E aí, dentro das qualitativas, nós temos uma chibatada de classificações, basicamente 4. Nas quantitativas, nós temos outras. Agora a gente vai uma por uma. Vamos para a classificação funcional. Funcional, você já deve ter anotado lá no primeiro bloco, que é aquela classificação que me diz o quê? Em que área se gasta. Parece bobagem, mas às vezes, só em você saber o que é que a classificação vai me dizer, você já mata muitas questões. 80% das questões, tranquilo, você mata só em saber isso. Funcional, em que área? Institucional, quem? Quem é o responsável por gastar? Programa, qual é o objetivo do gasto? Qual política pública aquele gasto vai atender? É basicamente isso. Classificação funcional, vamos para os detalhes dos manuais, olha só. A classificação ela é formada por função e subfunção. Tá aqui, ó. Os 2 primeiros dígitos, função. Os 3 depois, subfunção. É como se fosse uma área e uma sub-área. Esqueça aquele código de 30 dígitos. Esqueça. Vamos de um por um. Você não vai precisar decorar aquilo, não. Eu vou falar até o fim da aula. Porque alguém já colocou na sua cabeça que você vai ter que decorar aquele quadro todinho. Os dígitos, não. As informações, sim. Função e subfunção. E o que é que ela responde? Em que área a despesa é realizada. A função refere-se ao maior nível, gente. Ó. A função é o maior nível de agregação das áreas. Então, eu tenho uma função, por exemplo, saúde. Certamente, eu vou ter uma subfunção, sei lá, saúde da criança. Saúde infantil, saúde da mulher, saúde do adulto, entendeu? É uma sub-área. É isso, gente. Então, a função, dentro da classificação funcional, ela é o maior nível de agregação das áreas. E, geralmente, a função está associada à missão. Se eu estou falando de um órgão, Câmara dos Deputados, os gastos da Câmara dos Deputados certamente estão associados a que função? Legislativa. Os gastos da área do tribunal, função judiciária. Tem uma função legislativa, tem uma função judiciária, tem uma função administrativa, tem uma função. Eu vou te mostrar daqui a pouco quais são as funções, tá? A subfunção, gente, ela não já é uma repartição. Então, a subfunção, ela é relacionada a uma área na qual a ação é executada. Basicamente, ela é uma repartição dentro da função. Ela evidencia a natureza da atuação do governo. Então, a missão, área. Subfunção é uma sub-área, digamos assim. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, a título de exemplo. Por quê? Porque, infelizmente, tem algumas bancas, e aqui já não é mais banca grande, né? Algumas bancas menos tradicionais, algumas bancas de universidades, banquinha menor, às vezes elas cobram, principalmente em prova para contador, porque elas acham que contador tem que saber tudo, até detalhe dígito, código, não sei porquê, né? Questão que não mede conhecimento de ninguém. Às vezes, algumas questões cobram detalhes mesmo. Saber que a subfunção, um nome lá, é associado a qual função? Gente, sabe aquela questão dentro de 1 milhão? Você não vai estudar para isso. Você não precisa. E se cair, gente, todo mundo vai errar. Né? É uma questão que, até para pesquisar, dá trabalho. Até para dar um Ctrl F lá dentro do arquivo, você não acha. Mas tem banca que às vezes chega nesse nível, né? Mas não é o padrão, não. O padrão é você saber o que é uma função, o que é uma subfunção. Que uma tem 2 dígitos e o outro tem 3. E que a sub é um detalhamento dessa função maior. Isso aqui você já mata 99% das questões. Pode ir sem medo que você vai saber, né? Vai fazer as questões sobre isso aqui. Eu posso combinar, olha só. Eu posso combinar. Digamos, eu tenho uma função x. Essa função x tem várias subfunções. Eu posso combinar a subfunção daqui com outra função.
sem problema nenhum. O nome disso é matricialidade. Matricialidade é a combinação de subfunções com funções que não estão diretamente relacionadas com ela. Vou te dar aqui um exemplo, que as bancas cobram muito isso, tá? Eu trouxe até, tá aqui, ó. Imagina que eu estou dando um exemplo aqui de órgão, Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, gente, você acha que ele está relacionado a qual área? Oh, meu Deus, é muito difícil, né? É a área de agricultura. Veja que a função, geralmente, ela está associada à missão do órgão. O Ministério da Agricultura não trabalha com saúde. Adivinha? É com agricultura. Pasme, né? Agricultura, é o Ministério da Agricultura. Sério, é isso mesmo. Então, veja que a função é a agricultura. Mas o Ministério da Agricultura tem gastos com publicidade. Veja que o gasto já é ação, que está na lua. Mas o gasto de publicidade está associado a uma subfunção, comunicação social. E a subfunção comunicação social não está dentro da agricultura, mas eu combinei. Vamos ver dentro de qual função está a comunicação social, só para você entender, ó. Eu trouxe tudo dos manuais para você ver. Comunicação social, vamos ver onde é que ela está. Tá aqui, ó. Existe uma função chamada comunicações. Ainda não é essa daqui. Deixa eu ver aqui, administrativa. Deixa eu procurar aqui. Cadê? Não, tá aqui, gente. Função, administração. Olha a subfunção. Comunicação social. Veja o que foi que a gente fez. Ele combinou uma subfunção da função administração com a função agricultura. Sem problema nenhum, gente. Sem problema nenhum. Pode? Pode. O nome disso é o quê? Matricialidade. Claro que tem um detalhe, né? Tem uma função que não aceita essa combinação. Tá aqui a bendita. E é a última, a função 28. A função 28, ela se chama encargos especiais. E essa função, ela é tão específica que essas subfunções só servem para ela. Então não dá para combinar. A função encargos dizem respeito àqueles gastos que basicamente não entregam nada para a sociedade, ou seja, não geram uma prestação de serviço à sociedade, digamos assim. Tanto que a função encargos especiais geralmente está associada aos programas de operações especiais, que não estão dentro do PPA. Então veja que essa função, ela só aceita essas sub. Não dá para combinar isso aqui com nenhuma outra função, que nem a gente fez na comunicação social com o gasto do Ministério da Agricultura. A FGV já cobrou isso. A FGV cobrou uma questão em 2024 exatamente assim. Imagine que a Câmara dos Deputados pague na sua folha de pagamento despesas relativas a plano de assistência aos dependentes dos servidores da Câmara. Com isso, os gastos associados ao plano de assistência, né, ao auxílio creche, por exemplo, estão associados em qual função? Muita gente marcou, função educação. Porque auxílio creche certamente é associado à função educação. Só que se esqueceu que o órgão era a Câmara dos Deputados. Os gastos da Câmara dos Deputados estão associados a qual função, gente? A função legislativa. Só que para associar na subfunção, eu não usei nenhuma dessas duas. Ele usou o quê? Um gasto relacionado a uma área de educação. Aí ele pegou essa daqui, ó. Educação infantil. Então, pode ter um gasto desse jeito assim, ó, função legislativa, subfunção 365, pode. É um gasto feito lá em algum órgão legislativo, mas feito com despesa da educação infantil. Gente, o nome disso aqui é matricialidade. Perfeito. A única que não admite quem é a especial, a linda, a querida. Encargos especiais não aceita esse tipo de combinação.
São despesas que não estão associadas, tá aqui, ó, não estão associadas a um bem ou um serviço que não vão gerar nada para a sociedade. Olha só, é o governo pagando dívida, é o governo fazendo transferência, é o governo pagando encargo e é o governo transferindo recurso para o Fundeb. Então, basicamente, é dívida, encargo e transferência. Essas subfunções não podem ser combinadas com nenhuma outra. Perfeito? A título de exemplo, eu trouxe todas as funções e subfunções, gente, mas aqui é copiado, né, do manual. Tanto que eu nem editei, não. Só fiz um recorte do manual para você ver aí, ó. Teve já questão FGV cobrando assim, ó. Os gastos a título de controle externo feito pelo Poder Legislativo é classificado em qual subfunção? Aí tinha subfunção 031, ação legislativa, 032, controle externo. E tinha mais 3 alternativas que não serviam para nada. Por quê? Porque dentro da função legislativa eu só tenho 2 subfunções. Ou é ação legislativa, ou é ação de controle externo. Qual é a dica que eu dou para vocês? Você vai fazer um concurso da área legislativa, você vai decorar as suas. Pronto, é isso. Você vai fazer um concurso do judiciário, então você sabe que existe a função judiciária e só existem 2 subfunções. Ou é defesa da ordem jurídica, ou é representação judicial e extrajudicial. O problema é quando é do executivo, né? Olha aí, arruma. Olha aí, do executivo. Olha aí o tanto de coisa, né? Aí, gente, eu não recomendo decorar, não, né? Não tem como. O que é que você tem que decorar? Para que serve a classificação? Quantos dígitos tem em cada bloco? Se pode ou não pode combinar, tá aqui. E a que não pode ser combinada. Eu garanto que você não vai errar nenhuma questão de classificação funcional. Sabendo isso. O que é que a classificação me responde? Qual é a área que eu vou gastar? Qual é a estrutura? Função e sub. Função com 2, subfunção com 3. Posso combinar? Pode. Qual é a que não pode? Só uma. É isso. Basicamente é isso. Você não vai errar a questão disso aqui. Tenho certeza que você não vai errar. Beleza, gente? Esses são os detalhes da classificação funcional. Próximo bloco a gente já vai partir para outra classificação. Não sai daí, já a gente volta.